Como é que vai estar o clima, o ambiente lá no estádio Hernan Ramírez Villegas, lá em Pereira, na Colômbia, o estádio que o Palmeiras vai jogar hoje contra o Deportivo Pereira, porque eu vi que a galera lá, o pessoal da direção, aumentou o ingresso 300% mais caro do que geralmente é para receber o tricampeão da Libertadores do Palmeiras. Pressão, Mauro, ou a gente vai ter talvez um público diferente hoje lá no estádio em Pereira? Grande questão, Felipe. É claro que não é legal, aliás, eu sou frontalmente contrário a esse tipo de elitização que se faz em estádio de futebol. Você pode até cobrar mais caro, um jogo histórico para o Pereira, como pode ser para o Palmeiras também, evidentemente. Qualquer jogo de quartas de final não é um jogo qualquer, né, de Libertadores. Mas quando você bota o preço lá na altura, você vai ter um público diferente ou não vai ter o mesmo público. E a torcida fica mais irritada com o seu time do que propriamente outra coisa. Aliás, estava conversando com o Gabriel Betti ontem, não sei se vocês viram, é o melhor protesto ever, o melhor protesto talvez já feito na história do futebol. Torcedores do Málaga da Espanha resolveram, mais de 50, fizeram um flash mob lá, uns 50, 60 torcedores, na saída dos voos lá internacionais de Málaga. Aí eles escolhiam alguém com uma cara mais, digamos, apresentável e pulavam esses 50, 60 torcedores como se fosse a nova contratação de um time que não contratou ninguém. E fazer uma festa desgraçada, claro, botaram nas redes sociais e é maravilhoso. Teve um com uma camisa do Celtic, de basquete, que ele entrou na brincadeira, até a camisa dele era 33 Spielberg, como se fosse do reforço, cara, e é absolutamente genial. Não sei se o torcedor Pereira vai estar com esse ânimo, mas evidentemente não vai ser fácil, ninguém chega por acaso onde chegou, mas pega um Palmeiras bem, um Palmeiras focado, um Palmeiras que é um dos grandes vencedores dos últimos anos, claro, de Libertadores, tem feito o Abel e pode fazer ainda mais contra o Pereira, é sim favorito, também porque hoje na Colômbia, na transmissão da Rádio Bandeirantes, o time do Abel deve ser a melhor força possível, aquela que a gente normalmente chama força máxima. Podia até ser melhor, mas eu acho que com o retorno do Gomes na zaga, manutenção do Mike Piquerez pelos lados, essa ótima dupla com o Murilo, Zé Rafael, Gabriel Menino como volantes, Rafael Veiga em grande fase por dentro, Arthur à direita, Dudu voltando à equipe à esquerda e Rony como centroavante, Rony que é o artilheiro histórico do Palmeiras com Libertadores, é time que pode voltar com um grande resultado lá da Colômbia. Como voltou com um resultado espetacular no Internacional ontem contra o Bolívar nos 3.600 de La Paz e vai na Copa Sul-Americana na semana que vem o Corinthians, um jogo duríssimo contra o Estudiantes em La Plata, também com um bom resultado 1-0 de ontem na Neoquímica Arena. Agora, Betim, eu queria inaugurar um quadro aqui no Manhã Bandeirantes, com a permissão de José Luiz da Atena, de Betim para Betim. Betim, porque agora o Mauro Betim vai receber uma pergunta de Gabriel Betim aqui no Manhã Bandeirantes. Olá, hein? Impressão, hein, Felipe? Eu não tinha nenhuma pergunta preparada. Só queria Compra saber. alguma coisa que eu esqueci de fazer. Você sabe que são várias, né? Não, hoje eu tô bem humorado. Não vou trazer nada aqui Olha. de ruim pro programa. Só queria saber se você acha que tem alguma chance do Deportivo Pereira surpreender o Palmeiras hoje na Colômbia e aqui no Allianz também, que é o grande cavalo paraguaio aí dessa competição. Ou o colombiano, né? Enfim, Exato. o Palmeiras, assim como o Flamengo, e não só a Libertadores, o Palmeiras tem até uma expressão célebre, não que o palmeirense queira, que é a famosa parmeirada, né? Eu, como palmeirense, prefiro pegar o Real Madrid com o Di Stefano e Puskás a pegar o time da Rádio Bandeirantes na Copa CESP. Que, aliás, ganhamos uma lá em 2004, mas enfim. O Palmeiras gosta de se complicar contra adversários de menos história, e evidentemente o Pereira tem menos história, comissão técnica, atletas, direção do clube. Já falaram que joga, e também é uma estratégia usual, Palmeiras mesmo já fez com o Abel Ferreira, joga o favoritismo por outro lado, no caso do lado paulista, no caso do grande campeão brasileiro atual, Palmeiras. Mas acho que sim, o Palmeiras está o suficientemente esperto, e o Abel, desde que chegou ao Palmeiras lá em novembro de 2020, ele tem superado muitas questões. O próprio Palmeiras não está com tanto medo de parmeirada, como o Flamengo teve recentemente na fase anterior contra o Olímpia, embora o Olímpia também tenha 3 Libertadores, como o próprio Flamengo, o Palmeiras também, mas não era um grande time, e foi assim a Assunção. Hoje o Palmeiras tem que estar muito esperto, e evidentemente tem a volta no Allianz Parque, onde o Palmeiras tem sido quase que inexpugnável, tirando o Botafogo aqui no Brasileirão, tem feito grandes campanhas, sobretudo em Libertadores. Mas se tem um jogo que o Palmeiras precisa estar atento, talvez até mais, claro, contra o Atlético Mineiro, embora tenha sido 3 classificações diretas do Palmeiras, tem toda a história de um clássico, tinha Filipão no banco de reservas atleticano, ok. Mas tem um jogo que o palmeirense precisa estar atento, porque não tem nada ganho, aliás, o palmeirense é esse, não tem nada ganho, né? Não tem esse já ganhou, às vezes até tem um mau humor, um negativismo, de um já perdeu palestrino.
Eu acho que dessa vez o Palmeiras, ou dessa vez ou das últimas tantas vezes com o Abel desde 2020, o Palmeiras me parece preparado, pronto para passar para mais uma, para chegar a mais uma semifinal de Libertadores. Mas é aquela coisa, como diz o nosso próprio Itatena, jogo é jogado, lambaria é pescado, e o porco vai tentar vencer mais uma. Bom, infelizmente hoje o jogo do Palmeiras é no mesmo horário de um outro grande jogo que a gente vai ter, então não dá para acompanhar os dois jogos ao mesmo tempo, que é o jogo do Boca Juniors contra o Racing, né? Racing e Boca Juniors, que é um outro jogo gigante, que é inclusive da chave do Palmeiras, né, na Libertadores, né, Mauro? Sem dúvida, quem passar de Racing e Boca pega quem passar de Pereira e Palmeiras. E com alguns pontos em comum, né? O Racing de Avejaneira, o grande rival do maior vencedor ainda da história da Libertadores, que é o Independiente, o Rei de Copas, tem 7 títulos, o Racing tem 1 em 67. O Racing tem uma identidade com o Palmeiras, que ambos são La Academia, né? No caso, em espanhol, a Academia do Racing e a Academia Palmeirense. Tem esse ponto em comum. E no caso de passar o Boca, eu acho que está com ligeira vantagem sobre o Racing, o Boca é um algoz terrível do Palmeiras. Foi assim em 2000, numa Libertadores com arbitragem polêmica, foi assim na semifinal de 2001, e aí não há polêmica pela arbitragem horrorosa, danosa ao Palmeiras do Filipão, lá na Bombonera na semifinal, e foi assim também com o Filipão no banco do Palmeiras em 18, né, quando o Palmeiras acabou ficando pelo caminho diante do Boca, né, que acabou eliminando o Palmeiras, como o River eliminaria o Grêmio, e foi naquele sensacional superclássico argentino, uma decisão que foi no Santiago Bernabéu, coisas da Argentina, coisas do futebol sul-americano. O Boca tem essa coisa de ser adversário tradicionalmente asiago em Libertadores, até interessante, não em outros torneios, mas a Libertadores eliminou 3 vezes o Palmeiras, em 2000, 2001 e 2018, 2 em semifinal e a conquista do título, evitando então o bi do Palmeiras e Filipão em 2000, nos pênaltis aqui no Morumbi. Eu, como palmeirense, acho que até pela animação que tenho e pela vontade de dar um desconto no Boca, quero o Boca. Mas para chegar ao Boca, primeiro, claro, o Boca tem que passar pelo Racing e acho que passa suando. E o Palmeiras passa também pelo Pereira, mas tem que estar esperto, tem que estar competente, tem que estar com o pé no chão, como normalmente está o time do Abel. Muito bem, hoje também tem jogo do Botafogo contra o Defensa e Justiça, que é o time da promotoria da Argentina. O jogo é no Newton Santos. E aí, Maurão? Aí eu acho que dá Botafogo hoje, dá Botafogo na volta. O Defensa e Justiça desde 17 é um time interessante, até já ganhou uma Supercopa, uma Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras do Abel, naqueles pênaltis lá, jogo maluco e de volta em Brasília, né? É um time interessante, é um time chato, mas o Botafogo é melhor. Vive um momento espetacular no Campeonato Brasileiro. Eventualmente, numa funilada que der, o Botafogo pode até tirar um pouco o pé da Sul-Americana, mas não significa dizer que vai tirar. Porque com a camisa que tem, com o investimento que tem, com a fase espetacular e histórica do Fogão, dá para sonhar ganhar os dois, tanto a Sul-Americana quanto o Campeonato Brasileiro. Até porque provavelmente o Botafogo não vai manter no retorno a campanha histórica que fez no turno. E muito provavelmente nem será necessário. Porque a diferença é tão monstruosa para o próprio Palmeiras, para o Flamengo, para o Fluminense, enfim, para todo mundo que ainda pode chegar razoavelmente perto do Botafogo, que ele pode sonhar sim com as 2 conquistas. E hoje, no gramado bom, porque é artificial da Arena Newton Santos, como é na Liga Arena do Atlético e tem sido também no Allianz Parque do Palmeiras, bem melhor que o gramado do Maracanã, a gente deve ter um bom jogo e com vitória do Fogão mais uma vez. Aliás, Mauro, pra gente encerrar, o que você acha dessa polêmica do gramado do Maracanã, né? Pô, estão botando a culpa no Vasco porque o Vasco jogou um jogo lá no gramado do Maracanã. Uhum. Mas no gramado já tava ruim, já. Fluminense e Flamengo jogando lá. O Flamengo jogando, o Fluminense, os dois que administram o consórcio, o Vasco tentando jogar. Eu até entendo o interesse de quem cuida normalmente do estádio, como o Fluminense e Flamengo, a própria Suderj, mas é algo que precisa ser feito, porque eu sei que tecnologicamente você conseguiria algo melhor, né? E a gente lembra também as fases heróicas, históricas do futebol brasileiro, é só rever pelo canal 100, parceiro nosso da Band também, numa série em breve de documentários, que tivemos gramados horríveis. Na era de ouro do futebol brasileiro, dos anos 50 até o final dos anos 70, início dos anos 80, os gramados eram pavorosos, e ainda assim tínhamos grandes jogos. Mas nada justifica o estado em que está o gramado, e nada se justifica que a culpa é do Vasco. É uma série de coisas que precisam ser feitas, e no caso, refeitas, como o gramado que vai ser fechado agora para obras, até porque tem só uma final da própria Libertadores da América lá no Maracanã. Como foi em 20, vai ser também em 23 a Libertadores, em busca de mais uma glória eterna. E cá entre nós, torço para que a história se repita como festa.